I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Fala pessoal, vamos aqui esclarecer algumas coisas referente a ângulos. Por que que nós falamos ângulo B A circunflexo C D E circunflexo F? Bem, o ângulo B a C, quando é indicado num ponto A, o acento circunflexo, quer dizer que ali está o ângulo. Como um exemplo, se aqui é o ponto B e aqui é o ponto C, estou dizendo que no ponto A existe o ângulo, somente isso. E aí eu coloco aqui um acento circunflexo indicando que o ângulo está nele. Se eu tiver um triângulo DEF, aqui é um F, DEF, e eu estou dizendo que é nessa configuração ângulo, ele então se encontra aqui. Se eu tiver, tá desfocando muito, deixa eu colocar aqui um foco fixo para ver se melhora. Se eu tiver no triângulo DEF, mas em vez de ser DF ser EDF, estou dizendo que o ângulo está no ponto D, certo? Ah, não tem que ser em ordem alfabética? Não, olha só, BAC, o B vem antes do A. Então pode vir qualquer outra configuração e você terá o ponto que possui o ângulo interessado aqui. Ou seja, nós sabemos que o triângulo tem três ângulos internos, mas eu estou dizendo que o ângulo que eu me interesso é o ângulo do ponto D, nesse caso. Tá bom? Bem, esclarecendo isso, vamos para ângulos da base. O que são esses ângulos da base? Bem, vou fazer com essa caneta mesmo. Dado um triângulo, os ângulos da base serão os ângulos de baixo. Dado um outro triângulo, os ângulos da base serão esses daqui. Esse é o triângulo retângulo. E se for o triângulo obtusângulo, os ângulos da base serão esses daqui. Aqui estão os ângulos da base. Mais uma vez os ângulos da base. E aqui estão os ângulos da base. Observe, é como se eu estivesse desenhando um chão e esses triângulos estão em pé. Os ângulos que estão no chão são os ângulos da base, certo? Geralmente são dois, geralmente estão na parte de baixo, ok? Vamos lá. No caso do isósceles, o ângulo da base é o ângulo formado pelo lado diferente. Como assim? Um exemplo aqui do isósceles, do triângulo isósceles. Vou colocar assim inclinado, tá? Olha só, eu vou dizer então que a medida desse lado aqui é 5 e esse daqui é 5 também. Eu vou colocar aqui um fictício, tá? Eu não sei, eu vou chutar aqui um valor. Eu vou dizer que esse daqui vale 6, tá bom? O meu ângulo da base vão ser esses dois aqui, ó. Por quê? Porque o isósceles ele tem dois lados iguais. E no isósceles o ângulo da base é o ângulo formado pelo lado diferente.
Nesse caso aqui, ó, é um triângulo que girou, tá bom? E o ângulo da base é sempre o ângulo do lado diferente, no isósceles. Bem, continuando aqui o nosso estudo, gostaria de falar com vocês agora sobre o baricentro, o incentro, tá? Que são dois elementos do triângulo que nós vamos trabalhar também. Da onde veio esse baricentro? Como é que nós achamos ele? Eu falei no vídeo anterior das medianas, e o baricentro é o encontro das medianas. Dado um triângulo qualquer, eu tenho os pontos médios dos lados, ou seja, cada lado aqui, ó, se eu dividir no meio, eu tenho um ponto médio. Se eu ligar esse ponto médio até o vértice oposto, deixa eu ligar aqui para cá, o vértice oposto a esse está aqui. Deixa eu passar aqui no meio certinho. Pronto. Esse ponto aqui em comum, que passa as três medianas, eu chamo de baricentro G. Aqui é o meu baricentro, é o ponto em comum das minhas medianas. E eles têm algumas propriedades. Muito bem. Vou dizer que aqui é o ABC, triângulo. Tá? Os pontos médios é o D, E e F. E eu tenho aqui que algumas propriedades para o baricentro, que é a seguinte. AG, até o ponto do baricentro, tem uma medida 2 vezes GE. Ou seja, esse pedacinho aqui, ele é metade desse, ó. Ou seja, AG é 2 vezes esse pedacinho daqui. Assim como CG, vou botar BG, né? ABG é 2 vezes GF. Ou seja, esse pedacinho que tem aqui, esse BG é 2 vezes maior que ele. E o meu CG é 2 vezes o meu GD. Esse pedaço aqui é 2 vezes maior que esse daqui. Tá bom? Isso quer dizer o que, professor? Se eu pegar uma mediana, por exemplo, a mediana aqui que eu estou vendo, a mediana BF. Essa mediana aqui, se ela tiver 9 de comprimento, de tamanho, eu digo que, olha, BG vale 6 e GF vale 3. Porque, olha só, 2 vezes GF dá 6. Ou seja, eu dividi a minha mediana por 3. Eu peguei a minha mediana BF, que vale 9, dividi por 3 partes. E BG vale 2 terços de x vezes x. E GF vale 1 terço de x vezes x. Então, o que der aqui, eu multiplico. O que der aqui, certo? Vamos lá. Se eu dividir aqui 3 por 3, 9 por 3, eu vou achar 3. BG. Opa. BG terá 2 vezes o valor que eu achei, que é 6, e GF é o valor que eu achei, que é 3. Não tem esse 3 aqui embaixo, não. O 3 é só divide a mediana total. Um outro exemplo, se a minha mediana aqui, DC, valer 12, eu vou dividir então ela por 3, eu vou achar 4. Então, CG, como é 2 vezes,
CG vale 4 vezes 2, que vale 8. E GD vai valer o próprio 4. É isso que a minha propriedade está me dizendo. Vou colocar aqui de outra cor. Que a parte menor é a parte da mediana dividido por 3 e a maior é 2 vezes essa parte menor. Bem, esse é o baricentro. Vou fazer aqui do lado a explicação aqui do incentro. Vamos lá. Além do baricentro, nós temos o incentro, que eu chamo de I, que é um encontro das bissetrizes. Bem, no outro vídeo aqui, lembrando que é uma bissetriz, dado um triângulo qualquer, eu sei que ele tem 3 ângulos internos, e se eu dividir esses ângulos aqui no meio, eu tenho um ponto aqui em comum, ó, que é o meu incentro, que é o encontro das minhas bissetrizes, certo? Então eu tenho, quando eu tenho um lado dos pontos médios e formando a mediana, o baricentro é o encontro das 3 medianas que eu tenho dentro de um triângulo, que tem essa propriedade aqui. O meu incentro é o encontro das minhas bissetrizes, tá? E, além disso, eu tenho aqui perímetro de um triângulo. Vou fazer assim. O que seria um perímetro, professor? Soma dos lados. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho um triângulo de lado 3, 4 e 5, um triângulo regular, para eu achar o perímetro, basta eu somar 3, 4 e 5. Somei todos os lados, encontrei o perímetro de, olha, 7 mais 5, 12. Mais outro exemplo, se eu tiver um triângulo (10, 11 e 12), o perímetro 10 mais 11 mais 12. Então a soma dos lados aqui dá 33, tá bom? Somente isso. Tá aí a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Se não, revejam o vídeo. Vamos fazer algumas atividades para fixar isso. Até a próxima. I never made it, but I know what it takes.